Olá, meus amores, bom dia. Vim aqui puxar uma prosa, porque hoje deu vontade de puxar uma prosa, né? Eu passei alguns dias sem vontade de falar e assuntos eu sempre tenho, porque eu sempre tô observando, sempre tô aprendendo, então sempre tem, mas tem momentos que a gente não tem aquela, sabe, um impulso mesmo. Não, agora eu vou falar um pouco, né? Então, hoje sim, eu já tô me sentindo um pouco mais, sabe, eu tô sentindo essa energia da comunicação, querendo se comunicar, se expressar. E aí, gente, eu venho estudando muito assim. Tem um assunto que agora é a bola da vez, né? Sempre tem, assim, pra mim é assim, sempre tem um assunto que tá ali, que é aquilo e eu preciso ficar naquilo. Então, agora é a questão do feminino, né? É algo que eu estudei um pouco, me estudei também um pouco. Esse pouco que eu estudei há uns anos atrás, quando eu tive esse chamado, né? Deixa eu olhar para isso que essas mulheres estão falando, né? E aí eu, nossa, fiquei deslumbrada, assim, fiquei deslumbrada porque eu não tinha ideia de muitas coisas. Eu não tinha ideia do poder que é a menstruação, a mulher, os ciclos, né? Que a gente muda, que a gente. E eu fiquei assim, caramba, né? Me trouxe um alívio, assim, um autoconhecimento, sabe? Porque a gente não tem, né, garotas? A gente não tem isso. A gente. Em casa, nem sempre a gente tem em casa essa educação, né? Vamos colocar aqui uma educação feminina, né? Porque também muitas vezes as nossas mães não tiveram, né? E a gente aprende ali o básico, na escola muito menos, com as amigas também a gente troca algumas coisas, mas a gente fica bem perdida. E aí a gente tem que ir buscando, né, por conta própria. E faz parte do nosso autoconhecimento, principalmente pra gente que é mulher, estudar o autoconhecimento feminino. Porque a mulher, gente, ela é um enigma, né, pro mundo. É um enigma. Mas cada uma tem o seu enigma particular e quando a gente vira a cara para isso, quando a gente olha para um modelo de mundo, né? Eu tava ouvindo hoje uma mulher falando sobre isso, que o modelo de mundo hoje em dia é muito masculino, né? Se a gente for ver como funciona aí a sociedade, né? É muito masculino, é muita ação e faz, né? E cada vez quando a gente começa a observar, a gente começa a falar, caramba, né? Como se a gente estivesse, às vezes, num exército. Às vezes eu tenho essa impressão. É pressão, né? É um mundo bem masculino. Então, essa conversa, assim, é para mulheres que estão se abrindo para isso, que estão com vontade de... Claro que tem muitas que já são expert, né? Então, para as mulheres, assim como eu, que começaram a questionar algumas coisas e é para isso, né? Para quem tá nesse movimento que é isso mesmo, que as mulheres precisam tá no mesmo lugar dos homens e mesmos direitos, eu entendo, eu sei, eu já estive nesse lugar também e eu entendo perfeitamente. Só que eu cansei, o meu corpo cansou, eu adoeci, eu não tinha vida, né? A minha vida era de um zumbi quando eu tava nesse vivendo.
Então, quando eu estava vivendo nesse modo masculino de ser, eu não tinha vida. Eu não tinha... Minha vida era tão cinza. É tão cinza, era tão assim, sem sabor. E aí a gente vai pros extremos, né? Porque a gente, às vezes, começa a procurar onde tá, né? Onde tá uma alegria, uma motivação. E aí a gente começa, às vezes, a querer um dia que você vai sair para uma festa e você quer exagerar, você quer beber muito, você quer ficar muito feliz porque você está sentindo muita falta daquilo. Porque tá drenando, esse modo de viver tá drenando, nos drenando, drenando nossa energia, drenando nossa força feminina, né? Então, e agora isso tem despertado novamente, porque eu acho que eu tive uma introdução disso em um momento. Eu comecei a aprender algumas coisas sobre os ciclos, porque eu achava, gente, que eu tinha um problema muito sério. Eu falava assim, gente, eu tenho um problema muito sério, porque eu oscilo demais, minha energia oscila demais. E se você se comparar, assim, ou com os homens ou com algumas mulheres que você não tem muita convivência e que a gente mostra o que a gente quer mostrar, você fala assim, nossa, mas todo mundo parece que tá sempre estável e eu tô nessa oscilação e tal, mas também ninguém muito sabia disso, porque era só quem convive mesmo assim com a gente, né? Então a gente disfarça muito, a gente finge muito, né? Eu também fazia muito isso, a gente finge, nossa, Sabrina, tinha até, Sabrina, você é tão tranquila, tão zen. Eu falava assim, gente, essa pessoa não sabe nada sobre mim. Essa é uma versão que eu tenho, né? Eu tenho, lógico, eu amo essa paz interior, essa coisa, eu sempre me conectei com isso, mas tinha épocas que isso era um pedacinho só da minha vida. Mas eu transparecia isso, né? Eu não queria transparecer, não queria que as pessoas soubessem do que se passava comigo, né? Assim como a gente vê muito hoje em dia. E aí eu nem tenho mais ilusão, sabe? Assim, eu tinha tanta ilusão de ver as pessoas, às vezes, hoje em dia tem as redes sociais, fala, nossa, gente, não é, né? Não se iluda, não se compare, não se iluda, porque a gente, eu já fiz até um vídeo sobre isso, a gente mostra aqui uma versão que a gente gosta, que a gente quer mostrar, que a gente, né? Então, e aí, meninas, mulheres, né? Eu tô, assim, apaixonada, sabe? Eu tô apaixonada por isso e para quem tá, assim, despertando para isso, para quem tá cansada também de viver nesse modo automático, nesse modo zumbi, porque quando a gente também toma anticoncepcional, a gente bloqueia os nossos hormônios, a gente não ovula, né? A gente não produz mais por conta própria os hormônios femininos. E aí a gente fica muito desconectada, né? Então, é isso que eu venho estudando, né? É isso que minha alma transborda, sabe? Ela tá transbordando comigo porque ela tá amando e ela tá pedindo assim, vamos. E aí eu tô fazendo também alguns cursos sobre disso e também tem a movimentação do corpo, da dança, tudo. Então pra mim tá sendo fascinante. E gente, se a gente soubesse que a gente não precisa dessa ação toda, desse esforço todo, que a minha vida começou a melhorar muito quando eu comecei a falar, não, chega, isso está acabando comigo, essa vida está acabando comigo, eu quero ter tempo para mim. Tem uma coisa, nossa, que há uns anos atrás, quando eu tava assim, vivendo nesse modo zumbi automático, nessa correria, nessa loucura, eu lembro que... Então, eu lembro
de pensar assim, nossa, como eu queria ter tempo para cuidar de mim, para acordar, tomar meu café da manhã com calma, comer o que eu gosto, fazer o que eu gosto, fazer uma atividade. Eu até ficava imaginando assim a minha rotina. Ai, fazer uma yoga, uma atividade física, uma conexão, sei lá, uma meditação, me conectar, tomar um sol, estudar, olhar para as coisas que eu gosto, estudar. Tinha muita questão também da alimentação, porque na correria você não consegue se alimentar do jeito que você quer, que você gosta, né? E aí eu falava assim, ai, ter tempo de fazer, de comer umas comidinhas saudáveis que eu tenho vontade de fazer. De, sei lá, de repente fazer uma massagem. Ai, vou lá marcar massagem, unha. Vou lá tomar um café não sei aonde. Vou fazer um passeio, sabe? Gente, eu achava, isso pra mim era riqueza. Pra mim, ser rica, sei lá, eu falo assim a questão da riqueza, né? Mas assim, pra mim, meu sonho de consumo era isso. Ai, mas parecia que tava tão distante de mim. Parecia que tava tão distante, porque a vida que eu tava levando, realmente, e a minha mentalidade realmente estava distante. Mas aqui, ó, a minha alma no fundo, ela soprava assim. Esse dia ela soprou assim pra mim. Nossa, imagina a gente tendo, né, tempo de fazer as coisas, de se cuidar. O quanto eu vejo o quanto eu sou produtiva quando eu faço isso, tendo essa vida que eu gosto de ter, né? Então, lá atrás eu tive esse sonho e hoje eu falo, caramba, exatamente aquilo que eu desejei tanto. Hoje eu vivo exatamente isso, do jeitinho que eu queria, até melhor, porque eu falo, nossa, que maravilha, sabe? Mudei aqui pro interior, que tem uma paz que eu adoro, sabe? Uma casa gostosa. Então, assim, o que eu sonhei lá atrás, hoje é realidade. Então eu falo assim, sabe? Às vezes, se eu tô num momento assim meio de ingrata, de reclamona, eu penso assim, caramba, olha aqui onde eu tô e onde eu tava. Esses dias eu tava fazendo uma reflexão de 10 anos atrás, de 2010. Eu fiquei chocada. Como eu vivia e como era a minha mentalidade, assim. E, gente, era uma luta. Viver era uma luta, uma luta, uma luta. E eu tinha que acordar já pra luta, né? Não me dava ao luxo de fazer coisas legais, até de viajar. Eu recusava um monte de viagens. Tava até conversando com uma amiga sobre isso. Minha mãe sempre gostou de fazer viagens boas, né? De navio, ir para outros países. E ela gostava de levar a família, pelo menos uma vez por ano. E quantas vezes eu não fui? Porque eu falava assim, não, imagina, eu não posso deixar meu trabalho, deixar minhas coisas. Como que vai ser? Não, eu deixei de fazer um monte de coisa boa para mim. Por isso que hoje eu enfatizo tanto isso, da gente se cuidar, da gente ter prazer, sabe? E por mais que a sua situação esteja hoje distante disso, só de eu ter desejado isso um dia ali, foi mudando as coisas, foi mudando ali, foi mudando. Um dia eu falei assim, eu não quero mais isso, não quero mais trabalhar com isso, eu vou estudar. Eu joguei tudo pro ar. Eu nem tinha grana assim para pagar lá a faculdade quando eu entrei. E eu joguei tudo pro ar, eu falei, não quero nem saber. Chega, não aguento mais. E aí, a minha vida só subiu, só alavancou depois disso. Quando eu dei esse passo de fé, de amor mesmo por mim, que eu fiz realmente algo, sabe, por mim. E quando você fala assim pra você, o universo todo inteiro fala assim. E aí tudo começou assim a fluir, muitas coisas fluíram. E aí eu posso até falar mais sobre isso depois. Mas eu vou ficando por aqui hoje, só para você se conectar aí. Então,
eu só vim trazer assim esse gostinho de paz, de bem-estar, de você estar na sua casa mesmo. E não pensa que você eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Porque quanto mais eu pensava assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, menos eu fazia, né? E quando você vai soltando e você vai sentindo realmente um desejo no seu coração, o próprio universo vai trazendo as condições, as pessoas, tudo o que você precisa. Mas você precisa permitir, você precisa abandonar, desapegar essa guerreira aí, talvez, né? Essa heroína, eu não sei quem que você qual arquétipo aí, né? Você se conectou, mas você pode mudar. A qualquer momento você pode mudar. E assim como eu desejei lá atrás ter tempo para mim, TPM, tempo para mim, não é tensão pré-menstrual, é tempo para mim. É o seu corpo pedindo. Eu preciso de um tempo. E aí você verá. Um grande beijo.